Fala galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Detetive da Fé. E hoje então estaremos aqui mais uma vez fazendo um react. E hoje estaremos vendo aqui o Rodrigo Silva chorando e entristecido, né? Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Com quem? Com os ateus? Nananina não, com os próprios cristãos. Não é a primeira vez que eu vejo o Rodrigo Silva tecendo críticas à comunidade cristã em si, né? A alguns cristãos, para ser mais específico, e compreendo completamente ele nessa parte. Mas também a culpa é de alguém, né? E vocês vão ver do porquê. Então, antes da gente começar aqui, não esqueça de se inscrever se você é novo por aqui, ativar o sininho, deixar o like caso tenhas gostado de cara aqui o canal, os conteúdos, porque isso ajuda bastante no engajamento do trabalho que venho fazendo por aqui, beleza? Então vamos ao que interessa. O que eu tenho visto nas redes sociais aí é muito crente brigando pelo candidato dele. Ele não briga, engraçado, isso é uma coisa que... E de todos os lados, tá? Não tô jogando indireta pra ninguém não, de todos os lados. Eu vejo muitos crentes indo à internet brigando uns com os outros. E eu não... Assim, esse fenômeno aconteceu ou tá acontecendo... Tá acontecendo, melhor dizendo. Esse fenômeno tá acontecendo porque de uns tempos para cá, nós tivemos um candidato declarado de extrema-direita, que seria o Bolsonaro, que chegou a entrar na presidência. E quando aconteceu isso daí, se polarizou demais a discussão política. Realmente esse fenômeno aconteceu. Ficou muitíssimo polarizado. Porque ela abraçou toda uma galera que era cristã, se colocava como extrema-direita, estava aqui para destruir os da esquerda, o comunismo, não sei o quê. E querendo ou não, isso gera uma reação do outro lado. Só que também temos que nos lembrar o seguinte, o Brasil é um país maioritariamente cristão. Aqui está cheio de católicos e evangélicos e que estão distribuídos entre um grupo da direita e outros da esquerda e por aí vai. E é óbvio que esse tipo de discussão entre os próprios cristãos aconteceria por causa dessa polarização política que surgiu. Basicamente isso. Vejo eles com a mesma garra brigando por Jesus diante de um ateísmo, por exemplo. Então o Rodrigo Silva está reclamando, está indignado, está chorando porque... ele não vê os cristãos brigando com essa mesma garra contra o ateísmo. Rodrigo Silva, isso é culpa da própria igreja, cara. A igreja que você faz parte, a igreja que você alimenta também. É culpa da igreja. Igreja não é um espaço onde se alimenta debates, onde se faz pensamento, onde se faz uso de pensamento crítico, né? Se estimula isso, melhor dizendo, pensamento crítico. Não é um lugar onde questionam a própria Bíblia em si, filtram o que pode valer e o que não pode valer a pena. Aí já colocam que a Bíblia é sagrada, aceita. Começam a colocar dogma e doutrina na cabeça das pessoas. É lugar que fazem pregação, ou seja, você está lá para ouvir aquilo e tem que aceitar aquilo que o pastor está ensinando, está falando. Se você começar a questionar e falar, não, mas pastor, eu estudei isso, estudei aquilo e vi que a informação que bate é essa, que não... Já começam a te olhar torto e se você insistir nisso daí, é capaz de te afastarem da igreja. Daí você vira um desigrejado. Acontece isso daí. Quando tem EBD, Escola Bíblica Dominical, ou alguma célula, algum estudo assim, né, algo mais voltado para estudo, também é induzido. Vão te induzir a seguir aquele pensamento. Você não pode tecer críticas que possam desmontar, inclusive, alguma falácia que está sendo dita aí. Você só tem que aceitar. Se você for evangelizado, te inserirem dentro de uma vertente cristã, se for TJ, você vai ter que seguir cartilha como não doar sangue, por exemplo, e não aceitar a Trindade. Não é o dogma de fé. Se você entrar numa igreja que acredita em Santa Trindade, não vão te estimular a discutir do porquê que acreditam em Santa Trindade, ou se poderia ser o contrário. Já vão te colocar na cabeça de que de que Deus é 3 em 1. Então, a igreja é culpada nisso daí. Por quê? Porque é um lugar onde doutrinam e dogmatizam pessoas a seguir um pensamento que é baseado num livro que está cheio de falhas e erros, que é a Bíblia. Então, nem sei porque que ele está reclamando disso daí. Se a culpa é da própria igreja. Até fico feliz, porque se alguns que gostam do governo A ou do governo B brigam por Jesus com a mesma força e do mesmo modo que eles brigam por esse governo, eu ia ficar até com vergonha de me dizer cristão. Ele defende, ele sabe tudo, ele tem contra-argumentos, mas é aquela mesma pessoa que defende demais. Tá, mas eu penso que isso acontece porque
Por que que o cristão vai estar mais articulado para ir discutir política com outro cristão do que propriamente ir defender sua fé mediante um ateu? Porque, assim, na política também existe a questão de dogmatização. Pessoas também são dogmatizadas em política e ficam cegas em ideologias políticas. Mas, em comparação com a religião, na política você não tem templos onde você vai lá todos os sábados ou domingo ficar ouvindo uma certa ideologia política, te colocarem aquilo na cabeça. Você não tem isso daí. A pessoa é mais livre de, inclusive, ler o que quiser, inclusive ler o que é da outra ideologia. A pessoa tem essa certa liberdade no que tange a política, né? Você não tem que seguir exatamente uma cartilha. E se você quiser sair, pode sair. Claro que vai ter pessoas que vão te atacar, mas você é livre e tudo mais, né? Já na religião é o contrário. Na religião nós temos instituições, dependendo da vertente cristã, você vai ter que ir lá e seguir a forma como se pensa dentro daquela religião. Você vai ter que ter certos dogmas de fé, vai ter que seguir uma ideia confessional, sabe? A igreja tem muito dessa daí. Como eu disse antes, se você virar TJ, vai ter que seguir paradas que nem a não doação de sangue. Se você virar adventista como Rodrigo Silva, tens que evitar a carne de porco, tens que começar a guardar o sábado. Estão entendendo o que eu estou falando, né? Conseguem perceber? Agora, na política não se tem isso daí, não. Não se tem. Você não é obrigado a seguir uma cartilha na política. Por isso é que ali os cristãos têm mais liberdade para, inclusive, conseguem se preparar, se articular melhor para discutir com outro cristão que é de uma outra vertente política. Porque tem uma certa liberdade, ao contrário da religião. O candidato A ou B, quando você joga um argumento ateu para ele defender dentro da Bíblia por que ele acredita na Bíblia, ele não sabe. Mas é justamente porque a culpa é da própria igreja, Rodrigo Silva. A igreja não cria, não estimula, não incentiva os fiéis a terem raciocínio crítico. A igreja lhes transforma em gados. E como é que você vai esperar que gados tenham preparo para ir bater de frente com os ateus? Os ateus são mais céticos com relação às religiões. E eu imagino que o Rodrigo Silva deve estar se referindo àqueles ateus que realmente não acreditam em nada mesmo, né? Como no caso do ateu teórico, como eu sou também. Acho que ele está se referindo a esse grupo de ateus. Então, ponto é, o ateu teórico, né, que não acredita mesmo em nada, tende a ser mais cético com relação a essas ideias que envolvem o transcendental e tudo mais. Se for alguém que estuda, corre atrás de informação, vai estar bem preparado e bem embasado. E você está à espera, Rodrigo Silva, que os cristãos parem de brigar política entre eles e usem essas artimanhas e essas técnicas de debate para bater de frente com o ateísmo, com os ateus, sendo que a igreja lhes estimula para serem gados. Como é que um gado, com um pensamento dogmatizado, baseado num livro cheio de contradições e falácias, vai bater de frente com uma pessoa que correu atrás de informações e consegue desmontar essas falhas? Não dá, aí não dá, Rodrigo Silva. Você está pedindo que os caras se suicidem aí num debate? Só pode. Defender a Bíblia com a mesma energia e com os mesmos argumentos que ele usa para defender o candidato que ele acha que é o melhor. Geralmente, quando eles vão defender, Rodrigo Silva, quando o cristão vai defender, o cristão médio, o cristão básico, ele vai defender com um monte de falácias e falácias fáceis de se identificar. Um ateu despreparado consegue desmontar um cristão com uma pergunta simples. Prova. Prova. Só isso já lhe desmonta. Sabe por quê? Porque o cara, para tentar provar o Deus dele, da Bíblia, do cristianismo e blá blá blá, vai ter que recair para um monte de falácias. E geralmente a falácia típica que utilizam é falácia circular ou petição de princípio. Eles pegam a Bíblia e dizem que pelo fato de estar escrito na Bíblia quer dizer que Deus existe, quer dizer que é verdade, porque está justamente escrito na Bíblia. Ora, se esse fosse um padrão verídico, as outras escrituras religiosas de outras religiões, né, e afins também seriam verdadeiras. Então o Deus cristão estaria competindo com os outros deuses. Estaria compartilhando o mesmo espaço de adoração de sei lá o quê com outros deuses que existem por aí. Então, se o crente ouve isso que eu acabei de dizer e vai dizer que isso não quer dizer que seja verdade só porque está escrito, então não use a Bíblia como parâmetro de verdade só porque está escrito na Bíblia. Se outras religiões não podem fazer isso com seus textos, você também tem que se lembrar que é só mais uma religião. O cristianismo é só mais uma religião no meio de várias outras que existem no mundo e não dá para usar também esse padrão, esse parâmetro. Por quê? Porque é falacioso, simplesmente isso. E outra, o Rodrigo Silva é adventista.
Como é que o Rodrigo Silva deseja que os cristãos tenham essa mesma força, essa mesma vontade de defender sua crença usando argumentos bem articulados? Se a vertente cristã dele surgiu, vejam só, a vertente cristã dele surgiu com base numa péssima interpretação da Bíblia. Adventistas fazem o quê? Guardam sábado, não comem certos tipos de animais, né? E um dos animais mais conhecidos que eles não comem, que a galera geralmente se sabe, né? É a carne de porco, que eles não comem. Pessoal, esse é que é o ponto, meu. Basta uma leitura tão simples, mas tão simples para desmontar. Pô, caramba, velho. Esse povo mesmo é complicado. Os caras criam gados. A igreja cria gados. Eu vou vos mostrar agora aqui que vai desmontar a ideia dos adventistas, né? O fato de eles serem adventistas. Bem rápido, com a própria Bíblia. Êxodo 20. Capítulo 20, né? Aqui a partir do versículo 8 em diante aqui. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o teu estrangeiro, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias, estou aqui no versículo 10, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar e tudo o que neles há, e o 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Eu li aqui do versículo 8 até o versículo 11. Vamos fazer uma pergunta bem simples. Essa ordem aqui que o personagem Deus estava dando, era para quem? Era para os adventistas? Cristãos adventistas? Isso que está escrito aí, a ordem é para quem? Para Israel. Israel atual? Não. Se nós pegarmos o contexto da Bíblia aí, pela narrativa em si, Deus estava conversando com o povo que ele tirou do Egito. Lá no passado, não é? E essa ordem era para esse povo aí. Que justamente os descendentes deles hoje poderiam seguir caso sejam aqueles que aderem ainda à religião, como no judaísmo ortodoxo, por exemplo. Mas o ponto é, em nenhum momento Deus está falando para cristãos adventistas. Quero muito esperar aqui. Caramba. Hoje o clima tá meio complicado, né? Ora tá quente, ora tá quente, ora esfria um pouco, daí fica complicado para a saúde. E tem outro ponto aqui. Levítico 11. Pessoal, é que eu fico admirado, né? Com a capacidade que a religião tem de cegar as pessoas. Por isso é que os crentes não vão conseguir vir com essa toda força defender Jesus, não sei o quê, como eles fazem lá na política. Então a reclamação do Rodrigo Silva é vã, porque a própria igreja é que fez a cabeça dos crentes ficar assim. Levítico 11, gente. Vejam só o que está escrito aqui. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: fala aos filhos de Israel, dizendo, aqui ele estava dando ordem dos animais que poderiam ser consumidos e os animais que não poderiam ser consumidos, impuros. Daí ele vai listar o que podem ser consumidos e os que não podem ser consumidos. Dos que não podem ser consumidos, olhem aqui, o famoso bichinho aí que os adventistas não comem. Também o porco, porque tem unhas fendidas e a fenda das unhas se divide em duas, mas não rumina. Este vos será imundo, ou seja, não é para consumir porco. Pessoal, o versículo 2 diz o que é aqui, O que diz o versículo 2? Fala aos filhos de Israel, dizendo. Aqui diz fala para os adventistas. Vou pegar até o versículo 1 para contextualizar melhor. E falou o Senhor seria quem? Deus, né? A Moisés e Arão, dizendo-lhes: fala aos filhos de Israel, dizendo, uma das coisas que Deus mandou para Arão e Moisés falarem para os filhos de Israel, e não o Rodrigo Silva da vida adventista e seus seguidores. O que Deus falou? Também o porco, que é para não comer. Por que o cara hoje
não come porco, é da igreja adventista, não come porco, guarda o sábado, se essa ordem não foi para ele. Como é que um cara assim, que fica lá brigando de política com outro irmão da fé, vai estar preparado para usar a mesma energia e a mesma articulação para bater de frente com o ateísmo, se a própria crença do cara já é embasada numa péssima interpretação da Bíblia? Como é que um Rodrigo Silva da vida vai fazer um vídeo para tentar conscientizar os outros cristãos, se a própria vertente cristã do Rodrigo Silva, que está fazendo esse vídeo de suposta conscientização, já é baseada numa péssima interpretação da Bíblia? Como é que dá para, em outras palavras, como é que dá para confiar numa pessoa assim? Como é que eu vou levar a sério as palavras do Rodrigo Silva nesse vídeo, se o fato dele ser adventista já surge a partir de uma péssima interpretação da Bíblia? Como? Aí não dá, né? Enfim. Então, resumindo aqui o vídeo, a culpa é da igreja, Rodrigo Silva, porque a igreja cria gados e não cria pessoas que têm raciocínio crítico. Se a igreja incentivasse os fiéis a terem raciocínio crítico, muita gente sairia da igreja, porque veriam que tem muita coisa aí errada na Bíblia, nos modus operantes. E daqueles que ficassem, se fossem estimulados a ter pensamento mais crítico, aí sim poderiam ter até mais preparo, que é para vir com essa mesma energia e mesma força para debater com os ateus, do mesmo jeito que eles ficam debatendo entre eles sobre política. Beleza? Então é isso aí. Galera, grande abraço para vocês. Espero que tenham gostado também aqui do conteúdo, né? E a gente se vê até a próxima.